Fala, Fala, velho. jovem. Tudo bem? Tudo jóia? Como que você tá? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bacana aí? Tô ouvindo bem. E você me ouve? Tudo certo. Tem um pouquinho de eco Legal. só, mas tá bom. Tô aqui no escritório, tá com tudo vazio, né? Não tem problema. Vamos dar só um tempinho pra galera entrar. Eu tô convidando aqui algumas pessoas. Certo. E Vamos aí, que vamos. como que tá esse tempo em casa aí? Home office? Cara, acho que eu comentei contigo na semana passada. Eu tinha uma viagem, né, pro Nordeste e eu não tinha dimensão, assim, de tudo que aconteceu. E viajei, velho. Viajei literalmente, né? Aliás, não só literalmente. Viajei com a minha família eu fui para Recife, de lá eu fui para Alagoas, São Miguel dos Milagres. E eu cheguei na quinta, dia 19 lá, e, cara, na sexta travou tudo. A sorte é que eu tava num hotel grande e não chegou a fechar a piscina, essas coisas. E aí tudo foi Caramba. acontecendo comigo lá, mas assim, o escritório mesmo eu fechei na própria quinta. Tava todo mundo preparado já, e a partir de quinta, dia 19, a galera ficou já em home office, recepção, todo mundo. Vamos falar um pouco mais disso daí. Sim, Galera, sim. boa noite pra quem tá entrando aí. Tem um aviãozinho aí, galera. Convida pelo menos aí mais 5 amigos para ouvir esse nosso bate-papo. O Márcio, que eu conheço ele como Riquelme, é até meio difícil falar de Márcio, é um dos responsáveis por eu estar no mercado imobiliário, então o bate-papo hoje vai ser bem bacana. Quero falar para você, corretor, que tem medo de sair de lançamento, vir trabalhar em imóveis de terceiro, você vai entender um pouquinho do que ele fez, assim como eu também, para ter muito sucesso. Então convida a galera aí para a gente começar esse bate-papo. Bora lá. Vamos lá, Riquelme. Márcio, né? Márcio Félix. Você quer se apresentar aí para a galera que ainda não te conhece? Claro, claro. Vamos lá. Bem como você disse aí, eu era o Riquelme, né? No lançamento tem a questão aí dos apelidos. E já há muito tempo que eu não uso, vai para 7 anos. Sou Márcio Félix, né? Estou no mercado aí desde 2008. Já entrei no mercado numa crise, que foi a crise de 2008, da Marolinha. E desde 2013 com a M Félix Imóveis, aqui de Guarulhos, como o Felipe bem disse aí, trabalhando com prontos. A gente compartilha muita, na verdade a gente troca muita figurinha aí, e esse cara me ensina bastante coisa também, e é bem bacana. Legal. Para quem não sabe, galera, quando você trabalha em empresas muito grandes, eu costumo dizer que a gente trabalhou na empresa do Coração Gigante. Para quem trabalha em empresa muito grande, lá dificilmente não vai ter repetição de nome. E aí, para não dar É isso conflito aí. na hora do atendimento, eles trabalham com o chamado nome de guerra. Então, o Márcio, lá na época, ele era conhecido como Riquelme, e eu tinha um nome que não era muito fácil, mas era o nome de guerra, que era Zampella. Alguns me conhecem aí como Zampella, como Zampa, e tá tudo bem. Então vamos lá. Que Como da que hora. foi o início da sua carreira? Como que você chegou no mercado imobiliário? Vamos lá. Até bacana, viu, esse apelido seu. Da mesma forma que o Riquelme você não esquece, o Zampella eu vou sempre chamar e vou sempre lembrar. Eu comecei no mercado imobiliário por acaso. Eu trabalhava com vendas e em 2008 eu resolvi sair de uma empresa na qual eu estava, que era a CLT, ganhava razoavelmente bem, e veio o convite da Lopes. E eu não tinha noção assim, do que era, como era, mas eu tinha noção que o imóvel era um dos bens assim, de maior valor, né, e que todo mundo procurava mais. Então eu assim, acreditava, de fato, sem saber a proporção que era. E na Lopes, como você sabe, pelo menos na época que eu trabalhei, que você trabalhou, às vezes você tinha um suporte muito mais do coordenador de plantão, que foi até o relacionamento que a gente teve, foi a amizade que a gente fez, do que do próprio gerente, que às vezes te contrata e te coloca lá. Às vezes o próprio gerente não te dá a dimensão de como que é, o que precisa ser feito, etc. E aí no português, aí, claro, nos jargões que a gente usa, a gente tem que aprender a nadar por si só. E foi isso. Quando eu comecei na Lopes não foi fácil, foi uma época muito difícil, 2008, estourou aquela crise da Marolinha. Comecei lá, lógico, como
corretor, né, estagiário. O começo foi bem difícil, para quem acha que às vezes aí começar e demorar 2, 3 meses para vender. Eu vendi no terceiro mês e era um crédito associativo. Para quem trabalha com isso sabe que não recebe na hora, que demora. Foi um recebimento só no repasse, ou seja, depois de quase 8 meses que tinha vendido. Então a primeira venda não contou. A primeira venda que contou mesmo, que colocou dinheiro no bolso rápido e ajudou a dar fôlego, foi já com 5, 6 meses de corretagem. Então, eu berei aí de não dar certo. Acho que estava escrito para que desse. Fez muito pirata na vida, né? Putz, pirata, deixa eu ver, na tenda, né, no container, foram alguns aí na Lopes. E, assim, cada época tem seus ensinamentos e dava certo. Acho que eu fiz pirata certo. Aprendi também com uma galera lá da Moca, que era muito fera, dá até saudade dessa época. Mas foi muito pirata, muito panfleto, foi muita ofertativa, enfim. Assim como hoje você está na água para se molhar e tem que fazer, tem que ter disposição. E naquela época eu acho que era muito mais difícil até do que agora, com as mídias e tal, que a gente, de repente, aí ao longo da live a gente entra nesses assuntos. Mas era uma época bem diferente já, apesar de ser só 10, 11 anos atrás. Legal. Vamos pegar nesse ponto aí. A gente falou de pirata, você falou de oferta ativa. Fazia muito ponto PV, né? Ponto de venda. Ponto de captação, lembra? Nossa. Me diz aí, você acha que o corretor hoje ele está um pouco mais preguiçoso com todas essas mídias aí? Você acredita ainda que essas mídias, oferta ativa, ponto de venda, ainda dá retorno? Qual que é o seu ponto de vista quanto a isso? Eu acho que, de fato, o corretor fica mais preguiçoso. A gente que trabalhou essa época, a gente sabe o quanto era difícil chegar num potencial cliente, né? Acho que esse termo lead nem existia. Acho que a gente nunca nem tinha ouvido falar, veio mais para frente, né? E era difícil, você falar, poxa, fiz plantão a semana inteira, não atendi ninguém, não falei com nenhum cliente potencial. Fiz não sei quantas ofertas e hoje, no instalar de dedo, você solta uma campanha, você pede uma indicação para um cliente e chega pessoas interessadas para falar com você. Acho que, de fato, a galera fica mais preguiçosa, né? Mas você acha que ainda esse tipo de trabalho dá resultado nos dias de hoje? Eu acho que, assim, não é uma ciência exata. Acho que eu até comentei contigo uma vez. A gente tem um empreendimento numa área uma área bem afastada aqui da região central de Guarulhos, que é o edifício Montreal. É um empreendimento que a gente tem exclusividade de vendas, são poucas unidades, são só 42 unidades, mas o bairro é bem afastado. E a gente até conversou sobre isso, sim, eu lembro. E lá, por exemplo, se não fosse o panfleto, a gente não teria levado a quantidade de pessoas que foram lá no plantão, e a gente não teria tido o início que a gente teve que precisava. A mídia social lá, acredite se quiser, ela é responsável, acho que, por 35%, 40% das vendas. E, assim, é um dos contatos mais caros que a gente teve com campanha em rede social, foi nessa região. Então, eu acho que é um balanço, né? Nem tudo é uma ciência absoluta, nem tudo é uma verdade absoluta. A mídia social veio para ajudar demais, só que eu acho que aquela mídia tradicional ainda de panfleto, quiçá ligação, lá a gente não usou, mas de repente poderia ter surtido algum efeito, mas eu acho que ainda é válido sim, dependendo da região, do tipo de empreendimento que você vai vender, do tipo de imóvel que você vai vender. Legal. Galera, não esquece de convidar aí os amigos, esse bate-papo aqui vai ser muito bacana. O Marco é um dos caras que vira e mexe, eu entro em contato com ele para a gente conversar sobre estratégias. É um cara que vale muito a pena estar ouvindo, então compartilha aí, dá uma ajuda para a gente para que essa conversa chegue no número maior de pessoas. O Márcio, na época Riquelme, ele foi meu coordenador em um dos produtos que eu fiz. Ele que separava lá a listagem para a gente poder fazer oferta ativa. Eu lembro que na época você já usava um sistema que era coisa de outro mundo, assim, era um sistema muito caro, né? Onde pelo CEP você conseguia puxar uma base de dados para a gente começar a ligar. E hoje eu vejo que as pessoas elas saem fazendo assim meio sem lógica, trabalhando aleatório, né?
trabalhando só aqueles contatos que já passaram no plantão. O que você acha sobre isso? Me fala um pouquinho, que sistema que era aquele naquela época? Como que funcionava a ideia de vocês por trás dessas estratégias? O atendimento da Lopes, a própria estratégia de venda da Lopes, eu acho que na época devia ser assim a empresa que tinha a maior inteligência imobiliária, a maior estrutura, a maior expertise. E eles tinham ali alguns estudos que dali gerava até aquele coração valente, que era uma ficha técnica bem detalhada. E a maioria dos empreendimentos, por exemplo, a gente está falando de Tatuapé, que foi o Deseu Tatuapé, onde a gente se conheceu, trabalhei também em Moca, Brooklyn, Barra Funda, enfim. A maioria dos estudos apontava que 90% de quem comprava o empreendimento estava ali num raio de até 3 quilômetros do próprio empreendimento. E, de fato, se você pegar uma região que está em plena expansão, que era o caso, isso é cada vez mais forte. E aí a Lopes nos dava essas informações, a gente tinha ali como se fosse um briefing do produto antes, e baseado naquilo entrava aí acho que a vontade de fazer e a estratégia de cada coordenador. Às vezes, dependendo do tamanho do produto, tinha 2, 3 ou até mais coordenadores, e não vou lembrar o nome do sistema agora, a gente deixou de utilizar faz muito tempo, eu deixei de utilizar faz muito tempo, mas, de fato, a gente trabalhava em cima dessa informação que a inteligência de vendas nos trazia, sobre onde estava a maior concentração de clientes, e dali a gente puxava essas estágios. Então, por exemplo, a gente ia lançar 3 dormitórios de 150 metros, além de pegar a questão geográfica, a gente pegava também o fator de prédios com uma metragem abaixo, onde estaria ali os possíveis compradores, o pessoal que ia fazer aquele upgrade de uns 100 metros para uns 150 metros, talvez. Então, de repente, a gente puxava de uma rua específica apenas um condomínio específico. E dali a gente extraía a listagem e deu muito certo. A gente conseguiu muita coisa com esse sistema. Eu lembro que eu usei nos 3 plantões que eu coordenei e saía venda. Saía porque a gente ia muito certeiro. Legal. Só para a gente mudar daqui a pouquinho o foco para o imóvel de terceiro, mas antes disso, você era um cara que falava para eu fazer algumas coisas que realmente eu fazia e me davam resultado. Até a maneira de panfletar, o lado certo de entregar o panfleto, o que eu podia oferecer. Naquela época a gente trabalhava com o iPad, lembra? Que a gente dava um iPad para comprasse. Você falava os pontos e os horários que era mais interessante de eu estar nos lugares. E tem uma coisa que eu aprendi muito em lançamento, que eu uso até hoje, inclusive eu aprendi muito, e você depois reforçou muito, né, com a gente lá na coordenação do plantão. Eu aprendi com o Capudian. Inclusive, esses dias o Capudian entrou até numa live aqui minha, eu não sei nem se ele está por aí, mas o que eu aprendi muito era nos meetings, quando ele explicava para a gente a importância da gente conhecer muito bem o bairro em volta do empreendimento que a gente estava trabalhando. E aí a gente ia estudar as padarias, o lugar que os clientes gostavam de ir, a gente estudava e tinha na ponta da língua o nome dos prédios, os concorrentes, a metragem, qual que era o diferencial competitivo. E até os dias de hoje eu ainda uso muita coisa falando para clientes quando eu atendo alguém no Tatuapé, eu falo o nome de empreendimento, os clientes falam, pô, mas você conhece realmente? Até meu sócio uma vez falou, pô, você conhece tudo aqui. E na verdade veio muito desse estudo que a gente fez, que eu aprendi, que você também reforçava muito lá com o Ulisses, né? O que você também tem de aprendizado dessa época do lançamento que ainda dá para aplicar nos dias de hoje, falando agora em imóvel de terceiro? Eu acho que você falou do Capudian, eu aprendi demais com ele. Tinha os meetings, às vezes tinha reunião, às vezes tinha ali um tete-a-tete com ele para tomar uma bronca que fosse, porque a cobrança era enorme. Como você sabe, a gente trabalhou num plantão no Tatuapé que era da Esser. A Esser era extremamente exigente. Eu fui para lá a pedido de uma pessoa lá de dentro da Esser, por conta de um outro produto que eu tinha feito deles.
Só que o Capudian, ele era o tipo de cara que cobrava, mas ao mesmo tempo ele ajudava demais ele passava muita coisa legal. Não assim de, vou fazer um treinamento aqui com todo mundo, mas ele te pegava de 5 minutos de conversa, que ele era bem prático, e 5 minutos de conversa, às vezes ele te passava uma coisa ali que ajudava você a virar o jogo e melhorar ali o desempenho do plantão. E o que ficou assim daquela época, que até hoje a gente usa, às vezes adapta alguma coisa, é muito essa questão da precisão de geográfica, da onde você quer atingir. A questão, eu lembro muito, eu falo até com meu primo que trabalhou comigo, que é o Cleiton, que está aqui comigo, pegou a época também, do Coração Valente. O Coração Valente da Lopes, ele te dava a questão padaria, mercado, escolas, e isso eu uso demais, cara, demais. Eu converso aqui com o pessoal da imobiliária, com a minha equipe, e eu sempre peço a eles que para ficar atento, para conversar, porque hoje se fala muito em entender o cliente para atender, né? E só que se você entender o cliente, mas não entender a região, você não vai ter sucesso. E eu trago muito, muito do Coração Valente. A gente adapta algumas coisas, eu uso até algumas coisas, em alguma publicação que eu vou fazer de um imóvel específico, essa questão de você colocar lá a foto de um mercado e XKM do mercado tal, XKM da escola tal. Isso aí vinha no Coração Valente para a gente naquela época lá. Então, é um aprendizado que eu acho que nunca vai deixar de ser útil, jamais vai ficar ultrapassado. E acho que isso é o principal que eu trago. O Coração Valente, eu lembro que ele ficava grudado na parede lá, da sala dos corretores, né? Sim. O Sidney falou aqui, o Kawasaki era especialista em fazer isso. Kawasaki é um grande amigo nosso aí também, Kawasaki me ajudou demais também. Era gerente coordenador do Desenho Tatuapé, lembra? Sim, sim, me ajudou muito. E vamos lá, como que foi você saindo de lançamentos? Qual foi o momento que você teve o estralo e vim para o imóveis de terceiro? Eu falo isso porque o corretor que trabalhava no lançamento, ele sempre teve muito preconceito com a ideia de trabalhar imóveis prontos. Como que foi essa virada de chave? Assim, eu acho que a gente tem que ser, nós corretores, gestores, a gente tem que ser sempre muito ativo, muito atento a tudo. Você vê essa questão do compartilhamento de conteúdo, aproveita aí para te parabenizar novamente pelo que você vem fazendo, porque isso é muito, muito importante, a gente não via isso há um tempo atrás, e o conteúdo está para todo mundo, e às vezes você, sem buscar o conteúdo, você acaba dando de frente com ele, vendo um post seu, post do Levate, de uma série de outras pessoas, e é conteúdo. O Conecta Imóvel tem muito disso, e eu acho que assim, a gente está atento, você está sempre observando o mercado, comportamento do cliente, comportamento das construtoras, comportamento dos agentes financeiros, isso te ajuda a ter os insights, a ter os estalos que a maioria às vezes não tem. E na época, apesar de não ter tanta experiência de mercado, eu ficava vendo. E qual que foi o estalo de sair de lançamento e vir para imóvel usado? Primeiro que eu queria começar a trabalhar em Guarulhos, e Guarulhos, ela é uma cidade assim, digamos, por muito tempo foi tida como uma cidade de dormitório, onde Sim. muita gente trabalha em São Paulo e só vem para cá para dormir. Então o que acontece? Demorou para decolar essa questão de lançamento. Tanto que eu nunca trabalhei em lançamento da época de Lopes aqui em Guarulhos. Eu falei, era Barra Funda, Brooklyn, Moca, Tatuapé. E aqui em Guarulhos eram pouquíssimos lançamentos e não tinha a mesma velocidade, a mesma proporção que tinha em São Paulo. E às vezes, se o cliente não encaixar num lugar, encaixar no outro, etc. Então, o que foi a virada de chave? Eu queria vir para Guarulhos e, ao mesmo tempo, eu via que o lançamento não era tão... Ao mesmo tempo que eu via que o lançamento não tinha a mesma proporção que tinha em São Paulo, eu comecei a reparar o quê? Você tinha um imóvel, um apartamento de 100 metros, lançando a R$500 mil naquela época, você tinha um apartamento de 100 metros num condomínio que entregou fazia 2 anos, à venda por 400, 380. E o cara entra no financiamento,
a dívida dele começa a diminuir mês a mês, porque ele vai estar pagando, o imóvel já vai estar disponível para ele morar, quando no lançamento, além de estar mais caro, ainda ia corrigir todo aquele período, que fosse 24 meses, 36 meses. Eu comecei a ver que tinham excelentes opções de imóveis seminovos e etc. Então, o que me chamou a atenção foram os seminovos, e aí automaticamente começou a aparecer os usados reformados, os usados com uma oportunidade para investidor comprar e reformar. E aí, quando deu esse estalo, eu falei, agora é a hora. Acho que o mercado de lançamento vai estagnar, e de fato estagnou. E quando estagnou ali em 2012 em diante, nosso lançamento lá do Tatuapé, o Deseu, até que foi bem, e dali em diante, cara, ladeira abaixo o lançamento. E a gente já estava o quê? Ladeira acima com o usado. Acho que a atenção foi o principal para isso aí. E não me arrependo de ter vindo, de ter fundado a imobiliária. Eu também, quando eu trabalhei lá, o Deseu foi acho que foi o terceiro ou quarto produto que eu fiz. E a gente tinha aquela ideia de vender para investidor, né? Queria vender, a gente falava, vamos vender a laje. Vou vender 10. Vou vender a laje. Eu lembro que na época eu até falei que eu tinha alguns clientes que eu vinha trabalhando, que eu comecei lá do Pirata, né? E aí eu tinha uns clientes que, infelizmente, pelo time e até pela falta de experiência na época, eu acabei não conseguindo concretizar no dia do lançamento. Mas a gente tinha aquela ideia, vou vender laje, eu quero vender para o investidor. E quando a gente falava do investidor naquela época, a gente era para o cara que ia comprar aquele imóvel para alugar. Então a gente estava falando de imóvel de um dormitório, que a gente chutava ali na casa de 2,5 de aluguel, que acho que é um valor muito surreal ainda até hoje. E aí quando eu comecei a reparar com o valor que o investidor iria investir naquela região, aqui em Itaquera, onde eu moro, ele conseguiria comprar 3, 4 imóveis e ter um rendimento muito maior de aluguel. Foi aí que eu tive a sacada e falei, ou o investidor está indo para o lugar errado, ou eu estou trabalhando no lugar errado. E aí também foi onde eu tive a sacada de vir trabalhar em imóveis de terceiro. Legal. Então você já explicou mais ou menos aí como foi sua ida para os imóveis usados. Me fala um pouquinho como que foi então o início do trabalho, efetivamente, e como que você começou a fazer o seu posicionamento trabalhando em imóveis aí usados, que a gente chama aqui, né? Bacana. A questão posicionamento, hoje se fala muito nisso, né? Acho que é tão importante, mas para você ver, eu tinha a vontade de fazer, tive a coragem de começar, e lá atrás eu não pensava, posicionamento. Às vezes você fala posicionamento hoje, você fala, tá, eu vou trabalhar com lançamento, vou trabalhar com usado, vou trabalhar só com construtora, onde eu vou me posicionar. Então, lá atrás, essa palavra posicionamento foi mais que eu decidi a questão geográfica. O que acontece? O que eu vejo muita gente errando? Você deve ter visto aí, até o pessoal que está acompanhando sabe de corretores que começou a imobiliária e não foi para frente. O pessoal às vezes começa, o principal erro é o quê? Querer trabalhar uma região geográfica muito grande. Então o cara anuncia imóvel lá de Itaquera, ele anuncia imóvel aqui em Guarulhos, ele anuncia imóvel lá de Barueri, aí tem lançamento da construtora que ele tem cadastro lá na Barra Funda, tem lá na Zona Sul, o cara não vai para frente. Então nisso aí é muito difícil, eu falar, não, me dei bem e tal, difícil. Então lá atrás o posicionamento foi, eu vou trabalhar dentro de Guarulhos, eu vou me especializar em Guarulhos. E foi a ideia que eu tive no começo e deu certo. Mas você fala, poxa, então você não vem nem aqui na região limítrofe, Penha, Zona Norte, Jaçanã, Jardim Brasil. Não. A gente fala, poxa, mas então você está perdendo o cliente. Não. O cliente de Guarulhos ele é bem específico. É difícil um cliente daqui de Guarulhos que ele sai. Até porque a questão de valor tem uma diferença grande. Ele sai daqui, ele vai para Penha, ele vai pagar 20%, 30% a mais. Se ele for para o Jaçanã, para o Parada Inglesa, Santana, aqui na faixa divisa norte, ele vai pagar, às vezes, até 40%, 50% a mais. E posicionamento inicial foi isso, eu vou trabalhar aqui dentro de Guarulhos, e eu comecei a trabalhar, eu fui vendo o que estava dando certo, o início de trabalho foi como? Já foi muito em cima de anúncio. Então, de início, eu coloquei um sistema que alimentava o site, e portal dava muito certo lá atrás. E
Alguns ainda dão, mas não na mesma proporção. Até porque lá atrás também a rede social era, quando eu comecei, acho que a rede social era Orkut. Então, já tinha YouTube e tudo, mas Facebook devia estar começando, eu acho. Acho que sim, já devia estar começando. Mas, enfim, era anúncio em portal. Então, entrava, por exemplo, uma maneira de captar rápido. Na portaria de prédio, ainda é muito usado. E, na época, acredite se quiser, eu fazia, porque a imobiliária começou comigo, Márcio Félix. E aí eu fazia captação no Zap Imóveis, tinha proprietário anunciando, fazia captação no OLX, no Mercado Livre. Então, eu cansei de vender imóvel, por exemplo, que eu pegava do cara que estava anunciando na OLX, no Mercado Livre, anunciava no Zap e uma semana, 10 dias já estava vendendo esse imóvel. Sim. E às vezes o proprietário autorizava a pôr no mesmo preço, às vezes ele só pedia para a gente incluir a comissão, e assim era feito, mas foi até meio amador, e aí foi crescendo, não deu para dar conta. Eu lembro que no começo eu trabalhava quase todo dia até 9 da noite, e aí foi onde eu comecei a chamar o pessoal de confiança. Meu primo, que é o Cleiton, que trabalha comigo até hoje, meu sogro, meu cunhado, foi vindo todo mundo, porque não dava conta de atender, não pisava mais no acelerador dos anúncios, porque não adiantava anunciar e não atender. E foi vindo. Hoje a gente tem aqui 10, 11 corretores, e a maioria que estava lá todo mundo que estava no começo está até hoje. Mas assim, posicionamos geográfico, mantivemos, até hoje a gente trabalha dessa forma, e fomos fazendo esse trabalho de portais, site, Google Ads, e vai indo. Conforme a rede social foi se projetando, foi ganhando destaque no cenário, a gente começou a trabalhar com a rede social. Se eu não me engano, os primeiros anúncios foram em 2015, final de 2015. E foi uma época, inclusive, que começou a entregar alguns empreendimentos aqui em Guarulhos com muito estoque. Então, foi onde a gente começou a trabalhar também com imóvel de construtora. Mas, para você ter ideia, de um único empreendimento, lá no final de 2015 para 2016, a gente, com uma campanha de R$500 no Facebook, a gente vendeu 16 apartamentos em 2 dormitórios. E foi lá que começou e a gente foi profissionalizando. Guarulhos é uma região com um custo muito baixo de lead, né? É bem legal trabalhar regiões assim, não é o que a gente enfrenta aqui na nossa. Mas, eu sou coautor aqui do livro A Chave da Venda de Imóveis, e um dos pontos que eu falo aqui é sobre posicionamento. Um dos grandes erros que eu vejo de corretores de imóveis, e o que eu aprendi também lá na Lopes, é da gente se posicionar num bairro, se posicionar num nicho. E eu vejo que tem muita gente realmente, igual você acabou de falar, que erra, que peca, né, nessa situação. Me diz uma coisa, quais foram suas dificuldades quando você fez essa migração do imóvel, saindo de lançamento, vindo para o imóvel usado? Até para complementar aí, a gente acaba emendando no assunto, estende, até desculpa aí para quem está assistindo, a questão de posicionamento, além da questão geográfica, eu percebi que o ticket, na época, entre 150 e 250, 300 mil, era o que se vendia em Guarulhos, e foi onde a gente fincou aí as estacas. E até uma coisa curiosa, na época, tinha uma fartura de crédito e tinha uma escassez de imóvel, cara. Então, em 2015, por exemplo, se você tivesse 10 apartamentos de R$160 mil, 2 dormitórios simples, em região afastada, aqui em Guarulhos, fazia fila para comprar os 10, acredite se quiser. E hoje o cenário está totalmente invertido, o estoque muito grande, muita opção de usado, enfim. Mas isso aí é um outro paralelo. Acho que, voltando na nossa sequência aí de temas, a principal dificuldade no início foi o quê? Documentação. Eu não tinha a mínima noção. Acho que até um dos principais medos de quem trabalha no imóvel de lançamento, quem trabalha em imobiliária de lançamento e não tem esse contato com imóvel usado ou imóvel de terceiros, fica boiando na questão documentação. Porque no lançamento o cliente trupicou na frente do plantão lá com o RG na mão, ele compra. Muitas vezes, muitas empresas até hoje não faz análise de crédito, por exemplo.
Então isso aí facilitava demais. Eu, por exemplo, quando coordenava um plano, não o lançamento do Deseu, que a gente pegou pirata, tal, teve que esperar lançar, mas em construção que eu coordenei, eu tinha o jogo de contrato pronto. Fazia o quadro resumo, planilha de cálculo, pau na máquina. Em questão de 2 horas, o cliente saía do plantão com o contrato assinado. Então, a principal dificuldade foi documentação no começo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu sinto até hoje ainda, a gente trabalhou lá no lançamento, o que eu vejo é que o corretor de lançamento ele é muito mais agressivo do que o corretor de prontos. O que você acha? Agressivo em termos de atitude, de fazer, de ir para cima. Concordo com você. Acho que, assim, uma coisa que muda tudo, eu falei no começo da live, sobre a dificuldade que era para atender um cliente, para atender uma pessoa. E isso aí, a dificuldade faz o corretor, faz o guerreiro. E por conta disso, eu acho que o perfil que mais se destaca lá no lançamento é esse pessoal mais aguerrido, esse pessoal que é 8 a 80, entrei na água, agora eu vou nadar, independente de onde está a ilha que eu vou chegar. E realmente, o pessoal de lançamento é um pessoal muito, eu acho até muito sacrificado. Todo sábado e domingo e tal, etc. E assim, o principal que muda no lançamento ainda tem muito da gente correr atrás do cliente. Mas Sim. A gente faz uma campanha no Facebook, ele vem pra gente, tá? Mas quantos que vêm pra gente e às vezes a gente tenta ligar, não atende, ou depois de tentar ligar, manda um WhatsApp, ele não te retorna, às vezes até te bloqueia. Então, assim, no lançamento tem muito de nós corrermos atrás do cliente. No pronto, é diferente isso. No pronto se inverte. No pronto, se o cara identificou que o imóvel X que a gente anunciou, seja no portal, seja na rede social, seja no nosso site, se é aquele imóvel que ele busca, ele te liga para querer fazer uma visita na mesma hora. Vi que o imóvel está vago aqui no anúncio, tem como ir lá ver hoje? Se inverte totalmente. Então, até isso aí eu acho que faz essa diferenciação da garra. Não que o corretor aqui de pronto e etc. não seja aguerrido, não tenha, mas realmente exige muito mais, o lançamento exige muito mais força de vontade e determinação do que no pronto. No pronto eu estou aqui sentado, o celular toca aqui, e fala, aquele imóvel lá que você postou ainda está disponível? Tá sim, quando você quer ir ver. É assim, direto. Quando eu saí da Lopes, eu vim trabalhar na Yamakawa, que é uma grande imobiliária aqui na região também. E aí eu tive um choque, cara, porque eu atendi, às vezes, um cliente a cada 2 dias, e quando eu cheguei aqui, que eu comecei a atender no telefone, você pegava 4, 5 clientes no dia, eu falava, cara, acho que eu tava perdido lá no lançamento, porque agora eu vejo que realmente é cliente, né? E a gente ficava lá, eu lembro que chegou a bater 180 corretores no lançamento, né, lá no próprio lançamento, e a gente brigava por roleta. Lembra? Nossa! E eu era ruim pra caramba de horário, cara, perdia, o Ulisses até falou assim, cara, se você mudar a sua questão de horário, você vai se dar bem. Mas a gente brigava por roleta, né, e brigava também para ser os últimos, porque os últimos a gente conseguia pegar aqueles telefones que era de revista, era de jornal, e assim... Outdoor. E a gente ficava ali numa briga, numa angústia. Quando você estava próximo da vez, você não ia nem no banheiro, cara. Era algo absurdo. Assim. Hoje a gente dá risada, mas tem o Carlos Santos, que era o Valdívia na época, eu não sei nem se ele tá aí ainda. Se tiver, dá um toque aí pra gente. Tinha dia que a gente, cara, ficava na água e no café, porque a gente estava próximo ali e ficava com medo de almoçar e perder a vez, cara. E água, café e quando dava bem, amendoim. Amendoim. E hoje eu olho para isso e falo, cara, olha o que a gente passou, assim, mas, trouxe muito aprendizado, né? Então eu vejo que realmente o corretor de lançamento, ele é muito mais guerreiro, ele busca muito mais, ele não tem essa questão de mais um lead, porque ele é um corretor que ele está acostumado a gerar suas próprias oportunidades. Então por isso que eu fiz essa pergunta, para ver se realmente você pensava dessa mesma maneira. Sim, eu acho que muda tudo, né? O
o comportamento do cliente sendo diferente, ele que vai determinar ali o comportamento do corretor, infelizmente. Sim. Só que aí entra uma outra situação. O corretor que, por exemplo, veio numa pegada de lançamento e chega aqui e não se contenta com a mesmice, não se contenta com o que você tem hoje, independente, se tem cara que atendeu 5 no dia, ele quer atender 10. E assim vai. E aí esse cara que vai se destacar aqui também. O Jonathan colocou aqui, ainda é desse jeito. Acontece muito. A Lígia colocou, sou de lançamentos, mas estou aprendendo a trabalhar com terceiros. Lígia, você vai adorar. Quando eu vim trabalhar nessa imobiliária, a Yamacal aqui, eu cheguei e tinha uma galera, assim, animal em venda, cara. Os caras eram um absurdo. E aí foi onde eu comecei a criar uma estratégia, foi o que deu certo. Eu falei, pô, eu vou brigar com esses caras, não tenho nem condições para isso, porque eu tô chegando agora. E aí foi onde eu comecei a focar em captação. Então eu comecei a ter muitos produtos vendidos por esse time que vendia bastante, e aí foi onde eu criei essa estratégia. E aí que eu acho bacana do imóvel de terceiros. Eu tenho um treinamento que eu falo de planejamento de negócio para o corretor de imóveis, que muitos ainda não enxergam isso como negócio, mas eu coloco lá que dentro de uma imobiliária, o corretor ele tem 3 clientes, que é o cliente que vai comprar, que é o cliente que vai vender e que é o cliente corretor de imóveis que é parceiro dele. Então eu faço a pergunta, como que você trabalha esses 3 tipos de cliente? Como que você oferece o seu trabalho para eles? E aí eles mudam a cabeça e começam a realmente enxergar novas possibilidades. Então, Ricardo, só para a gente retomar aqui, porque o tempo está correndo, me fala aí quais foram suas dificuldades quando você entrou no imóvel de terceiros. Você já falou da documentação, né? Que também foi uma documentação. E tem mais alguma outra coisa? Sim, foi a questão de documentação, e tem uma coisa que muda da água para o vinho, que o imóvel, o lançamento em si, o cliente, a gente acabava ficando mal acostumado, entre aspas, na questão da comissão, por exemplo. Aqui todo mundo vai pagar conta, todo mundo tem família para alimentar, e não tem como não pensar em comissão. No lançamento, sim, a gente às vezes recebia com 7 dias, 8 dias. E no imóvel de terceiro, primeiro, é difícil de você fazer um planejamento para começar. Vou elaborar aqui, vou ter tantas captações, vou anunciar tanto, vai entrar tantos contatos, e desses contatos eu vou vender. Por mais que tenha ali uma proporção de conversão, para você que está lá em lançamento e está vindo para cá, para o usado, para o terceiro, fazer essa projeção fica muito difícil. E assim, além da questão documentação, que foi uma coisa que no início pegou, mas eu peguei rapidamente as coisas e os detalhes, essa questão da dificuldade para recebimento. Um ou outro caso, no imóvel usado, a gente recebe a comissão na frente. Porque tem uma máxima até que eu uso, que a gente não vende imóvel, a gente vende financiamento. E aí, o cliente, ele tem aquele receio, pô, e se der algum BO aí durante o andamento do meu crédito, do meu financiamento, como que vai fazer? Ele vai me devolver essa comissão que eu estou pagando agora adiantado na entrada? Então, a gente raramente pegava uma comissão na frente, só uma coisa à vista, ou etc. No demais, a gente sempre recebeu na hora que assina a escritura, na hora que assina com o banco. Ou até depois, se a entrada do cliente, por exemplo, é só fundo de garantia, o dinheiro vai cair todinho lá na conta de quem está vendendo e o vendedor vai repassar. Então é comum a gente demorar às vezes 3 meses para receber uma comissão, você não deve ter muita diferença para você aí. Então teve essa dificuldade também de adaptação, e aí entra aquelas recomendações que o pessoal encontra aí na internet de todo profissional autônomo. Ter um fluxo de caixa, etc, etc. Até é interessante você falar que começou nessa outra imobiliária em Itaquera, que eu tinha essa visão de começar numa outra imobiliária aqui em Guarulhos e aprender para depois abrir a minha. Só que o que aconteceu? Eu não tinha conhecimento, eu nunca fui uma pessoa de conhecer muita gente aqui da cidade, antes de entrar no mercado em si, e
eu tive que mandar currículo e procurar agência de emprego, vaga para corretor, etc. O que aconteceu? Só me ofereciam locação. Então, eu cheguei a fazer entrevista com algumas imobiliárias grandes, só que só me ofereciam locação. Aí me deu um estalo. Falei, quer saber? Eu vou começar. Vou começar com a cara e com a coragem. Tanto é que eu comecei a anunciar e a primeira venda, eu fui, mostrei o imóvel e tal, a pessoa fez a proposta na hora e falou, quero assim, assim, assado e tal. Depois de fazer a primeira venda, eu fui ver como que eu ia fazer para o cara financiar. E aí eu peguei essa galera de assessoria e começou a desenrolar. Dali para frente eu fui aprendendo. Tanto que hoje a Hemisférix é correspondente da Caixa também. A gente tem um braço só de financiamento aqui dentro. E assim, tinha essa dificuldade, foi essas questões de documentação, de comissão, etc. Mas assim, deu certo por conta da força de vontade, cara. Deu certo por conta da força de vontade, de correr atrás de tudo isso aí que era escuro. É o que o corretor de imóveis de lançamento tem muito, né? A minha história foi um pouco diferente. Eu nunca pensei em ter uma imobiliária. Na verdade, a ideia de você começar o mês com um custo alto, para mim, era de apavorar. A gente sabe, a gente está passando por esse período, quem tem imobiliária sabe o que está passando para segurar os custos, né? Eu nunca tive essa ideia, cara. Até que eu fui convidado pelo meu sócio, que trabalhava nessa imobiliária também. E aí, não sei o que deu na minha cabeça, eu acabei topando e estamos Você aí. queria ter uma contabilidade, que eu lembro que você falava. Você viu? Legal. Galera, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí que a gente vai respondendo durante esse bate-papo. Então, vamos lá. A gente já falou da sua trajetória, da época de lançamento, como você entrou em imóveis de terceiros, os desafios. E agora eu quero te perguntar, quais os prós e os contras dessa mudança? Eu acho que no começo, vou tentar ser mais prático, eu me empolgo falando e a ideia não é alongar, tá? Vou tentar ser mais objetivo. O principal diferencial do imóvel usado, quando eu comecei, foi o quê? Era pouco explorado, porque a gente vindo de lançamento, com a pegada que a gente tinha, de fazer acontecer e tal, e qual que é a dificuldade, vamos pular esse obstáculo, a gente acaba se diferenciando. Eu me diferenciei aqui com a Hemisférix, você se diferenciou aí com a DF Casa, e acho que o diferencial foi muito isso. A gente trouxe concorrência para quem estava atuando. Fato é que de 2013 para cá, fechou muita imobiliária aqui em Guarulhos. Não sei se em Itaquera foi assim também. Mas a gente veio com bastante diferencial competitivo. Acho que isso aí foi uma das coisas de pró, assim, grande. E o outro fator também, voltando na questão comissão, é totalmente diferente você vender um imóvel, por exemplo, de 300 mil reais, faturando 6%. Que aqui no Pronto a gente consegue, e isso sempre foi rotina. Vendi um imóvel de 200 mil, 6%. Às vezes a gente vai vender um imóvel de 200 mil de uma construtora aí, querem nos pagar 2,5%, 3%. Olha a diferença. Então isso aí também ajuda, é um diferencial. E assim, um outro diferencial que eu acho que até é o que mais prende o corretor de fazer o caminho oposto, de sair de usado e ir para lançamento, é a questão de rotina. Quando a gente trabalhava só com o imóvel usado, quando a gente não tinha plantões de imóveis novos, a gente trabalhava de sábado até 1 hora, 2 horas, um pouquinho mais, se tivesse agendamento. E era muito raro ter um agendamento de domingo, por exemplo. Então, sim, muda. Você tinha uma rotina quase que normal, né? Acho que são os principais prós aí do usado. Me fala você aí se eu esqueci de algum. E os contras? O contra, acho que eu falei agora há pouco, a questão de demora, né, para recebimento, a questão da venda, na maioria, pelo menos para mim aqui, 90% depende de crédito. Agora está farto, agora está fácil de enquadrar, mas teve uma época que foi punk, 2017 para 2018 foi uma época punk para enquadramento de financiamento, Selic batendo 14,5%,
taxa de juros bancária aí na casa de 10 até 11%, foi uma época difícil. Então, Cara, você sabe que uma coisa que eu sinto muita falta de verdade é aquela energia do plantão. Gostava demais. E aquela competitividade de corretores. Não era concorrência, era uma competitividade. Do tipo assim, ó, o ponto de vendas lá, ponto de captação, tá vazio. Corre lá. Quando você olhava para o lado, já tinha gente colocando material debaixo do braço e saindo na sua frente. Então, assim, aquela energia, aquela vontade de você fazer as coisas acontecerem, eu sinto um pouco de falta, porque o que eu acho que realmente o corretor de imóveis prontos, ele é mais tranquilo. E o cara do lançamento, ele é muito mais agressivo. E eu tô falando assim, esses caras mais antigos, tá? Porque hoje a galera de lançamento também, não sei se às vezes não tem muito treinamento, que acontece também que estão muito querendo achar que só o Facebook vende, né? Então vamos lá. O que mudou para você de lá para cá, então, da época do lançamento, para tudo que você passou, no período desde 2008, né? Até os dias de hoje? O que mudou para você dentro do mercado imobiliário? O que o mercado imobiliário te proporcionou? A questão de falar assim do âmbito pessoal, acho que 80%, 90% do que eu conquistei foi graças ao mercado. Então, por isso, eu tenho um grande orgulho de ser corretor de imóveis e falar isso. Então, por mais que a gente tenha um CNPJ aí, por exemplo, se eu chegar no hotel e for preencher aquela fichinha lá, minha ocupação é corretor de imóveis. Tenho muito orgulho de falar e, assim, mudou muita coisa no âmbito pessoal. E eu acho que também com tudo isso vai vindo grandes responsabilidades. Numa situação como a gente está vivendo agora de Covid-19, etc., eu fico com a cabeça a mil, pensando muito, muito mais na equipe, como cada um vai passar por isso, de que como que a gente vai sair disso lá na frente. Como que vai ser? Vai durar 60 dias? Vai durar 30? Isso aí não me preocupa tanto quanto como cada um aqui da imobiliária vai fazer. E na questão assim, do que mudou, falando de mercado, cara, mudou tudo. Eu acho que a tecnologia veio com força. E não é só aqui no nosso ramo, não. Acho que em outros ramos, na maioria dos ramos, aí, principalmente atrelado à venda, a tecnologia mudou tudo, mudou o jogo, e hoje em dia, se você piscar o olho, você fica para trás. Então, acho que o que mudou é que, mais do que nunca, você tem que estar preocupado com o que você está deixando de saber. Eu falo que chove informação, chove conteúdo, e você tem que estar preocupado com o que você está deixando de fazer. E aí tá olhando concorrente, tá olhando grandes pessoas, aí, inclusive, que fez lives aí com você, para que a gente não tenha tanto impacto quando alguma coisa muda. A ideia é não ficar para trás. Eu acho que mudou Sim. tudo de 2008 para cá. Olha que legal. O Marcel aqui falou que iniciou com você em usados. Professor Meu gerente top, aqui hoje. Grande corretor. Professor top, ele colocou. Tem o Cleverson. Sou muito grato. Tá comigo desde o comecinho. Legal. Então você ensinou muita gente, inclusive a mim também. Galera, eu criei um grupo lá no Telegram, um grupo onde eu vou colocar conteúdo. Então, se você quiser entrar lá no grupo, tem um link lá na bio que você pode se cadastrar automaticamente no grupo do Telegram. Eu vou colocar conteúdo lá e eu vou criar algumas aulas dentro do Zoom, que é um canal fechado. Então, quem tiver no grupo do Telegram vai ter a oportunidade de participar de algumas aulas, a gente vai passar estratégias. Então, corre lá, se cadastra lá no grupo do Telegram. Então, o Cleverson até perguntou aqui para falar de ideias para a gente superar esse momento. Então, eu vou entrar aqui num dos últimos temas nossos, que é estratégias de hoje em dia. O que você acha que pode ser feito nesse momento? Eu entendo que a gente não tem ideias mirabolantes, né? Eu acho que é muito dia após dia. Mas o que você acha que pode ser feito para esse momento aí, para o corretor sair na frente, para o corretor se posicionar nesse momento um pouco mais difícil que a gente está passando? A gente tem estratégias de hoje em dia com uma dupla interpretação, né? A gente tem estratégias de hoje em dia antes do coronavírus, estratégia de hoje em dia
pós-coronavírus já muda muita coisa. E eu acho que até antes aí do coronavírus, estava muito em cima aí do marketing de relacionamento, do relacionamento com o cliente, do boca a boca, da prova social, e isso é muito forte, isso para a gente aqui é importantíssimo. E falando aí, não tem como deixar esse tema de lado, eu acho que hoje o corretor ele tem que pensar no quê? Estreitar o relacionamento com o cliente. A gente tem aqui corretores com, sei lá, 1000 leads aí na base, e o próprio sistema que a gente usa mudou recentemente. Você consegue abrir o link do WhatsApp do cliente ali direto no sistema para alimentar o CRM, etc., e fazer o ciclo. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, a gente vai precisar de ser guerreiro, a gente vai precisar de estar mais próximo do cliente, mais próximo das pessoas. Eu acho que de início, assim, o pessoal está dando uma segurada, vou esperar para comprar, porque de fato muitos empregos estão em risco, e o corretor que melhor se relacionar com essas pessoas, não deixar de ter o contato, até tirar ali um pouco a questão quero te vender, da ligação, da mensagem que vai mandar no WhatsApp, entrar muito na questão como que você está fazendo, tua empresa parou, não parou, você está trabalhando de casa, não está, levar esse bate-papo para estreitar ali o relacionamento com o cliente. Eu tenho certeza que quando essa quarentena, esse isolamento social começar a ser mais flexibilizado, a tendência é que as visitas daqueles clientes que realmente já estavam mais maduros vão começar a acontecer numa velocidade maior, e o corretor que fizer mais bem feito esse trabalho de casa, até propriamente dito, ele vai sair na frente na hora que as coisas começarem a normalizar. Aqui para nós, a gente está desde o dia 19 com o escritório fechado, trabalhando em home office, mas, cara, fechamos 3 ou 4 vendas, teve umas 2 ou 3 vendas que caíram por conta disso aí, inclusive uma venda até do próprio Cleverson, que comentou aí agora há pouco, era comissário da TAM. Quando a TAM soltou ali aquele comunicado que ia segurar 70% dos voos, ele já ligou para o Cleverson e falou, pode tirar minha reserva aí que você fez no empreendimento tal, que eu vou esperar. Estou correndo risco de ser mandado embora. Então, assim, a gente teve vendas assinadas, a gente já assinou uns 4 financiamentos com a Caixa que estavam em andamento, e a gente não parou total. A gente simplesmente tirou os anúncios do ar, portais, etc., e vem trabalhando mais a rede social com tema específico da questão dessa pandemia, mas levando ali uma informação para o cliente dos imóveis que estão vagos, dos condomínios que estão permitindo visita, que cruzem ali com o perfil de busca do cliente. Eu acho que é isso aí que tem que ser feito. Eu acho que não tem que ter a mínima hipótese de parar tudo. Ah, vou parar tudo, vou ficar 15 dias sem fazer nada. Gente, não dá. Não é férias. Não é férias. Vamos lá, a gente está acabando aqui o nosso tempo. O Valnedir Cruz, ele fez uma pergunta aqui. Qual a importância da placa no imóvel de terceiros? Eu até fiz um TBT lá agora, que tem uma concorrente aqui que não vale nem muito a pena falar aqui, mas eles estão arrancando nossa placa assim a rodo. Eu coloco, os caras arrancam. Caraca. Estranho. Mas qual que é a sua... Tapa merda na placa. Quero ver eles pôr a mão. Mas quer dizer que o trabalho está sendo bem feito, né? Vamos lá. Qual que você acha que é a importância da placa no imóvel de terceiro? São 2 situações. O imóvel de terceiro, há muito tempo a gente não põe placa, a gente não põe foto da frente, porque placa você alimenta o concorrente. Então, imóvel terceiro com exclusividade, beleza, põe placa lá. Imóvel terceiro sem exclusividade, não colocamos placa no portão. Inclusive, muita gente cai na besteira de já ter 3, 4 placas, vai lá e põe a sua também. Eu acho puta besteira isso aí. Só que tem, por exemplo, aqueles imóveis prontos de construtor, acho que para você é até muito mais do que aqui hoje, que o construtor tenha confiança no trabalho e deixa só você pôr a placa, por exemplo, você vai deixar de pôr? Claro que não. Então, acho que tem que levar em conta aí cada caso.
Eu acho que como o plano de marketing ele é caso a caso. Não é o mesmo plano de marketing que você usa para todos os imóveis. Então, cada imóvel ele tem sua particularidade. Mas Sim, boa sim. pergunta aí. Aqui, rapidinho, a gente tem 4 minutos. Me diz uma coisa. O que você acha aí do mercado após essa pandemia? Como você acha que vai ficar? O preço do imóvel cai, a procura vai voltar ao que estava? Dá uma visão aí rápida. Sim, eu acho que o mercado ele dá essa freada, principalmente quanto maior o ticket do imóvel, quanto maior a faixa de preço, mais vai travar, e porque aí é empresário que compra e etc. Eu acho que o imóvel básico, o 2 dormitórios, o 3 dormitórios de chegada, eu acho que não vai parar, não vai ter tanto impacto. Acho que esse impacto é mais inicial, isso aí a curto prazo, na verdade, 15, 20 dias, 30 dias, eu acho que está dando essa trancada, mas eu sou otimista, eu acho que a partir de maio aí em diante, as coisas começam a entrar numa crescente novamente. E assim como tem tempos de recessão, cria-se ali um gargalo muito grande, porque principalmente no 2 dormitórios, porque muita gente troca o aluguel pela parcela do imóvel. Então, eu ainda sou otimista, inclusive para 2020, a gente ter um ano excelente e fechar até melhor do que foi 2019. Não Eu sou também louco. eu tenho a mesma percepção e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nessa retomada, você entende que o aluguel ele vai puxar a retomada do mercado ou você acha que o compra e venda se mantém ali pau a pau? Cara, eu acho que pau a pau. Deve ter um acréscimozinho de aluguel, por questões óbvias, mas não que chegue a disparear com relação à compra, principalmente nesse ticket aí de 2 dormitórios de primeira aquisição. Legal. Meu amigo, muito obrigado. Bom saber que Eu que você agradeço. está sendo um grande professor para muitas pessoas aí. Agradeço de verdade o que você fez por mim lá atrás. Eu não posso deixar de falar que o que eu sou hoje, estou no mercado, foi porque você acreditou em mim, me ajudou, me deu muita força, compartilhou seu conhecimento. Então, sou muito grato por tudo que você fez pela minha pessoa. Muito obrigado por dividir aqui a sua expertise com a galera. E eu queria que você desse suas considerações finais aí para gente. Cara, primeiramente que é uma honra ouvir isso aí de você. Já te disse isso, hoje você me inspira e a gente lá atrás jamais podia imaginar isso. E acho que a energia aí tua lá no começo foi determinante. Então, assim como você faz hoje com muita gente de passar o conhecimento, era o mínimo que eu podia fazer lá atrás por você, é o mínimo que eu faço com cada um que está aqui comigo, enfim. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Te parabenizar aí novamente por tudo que você está fazendo, pelas palestras, pelos treinamentos. Como eu disse, é uma área que ficou muito tempo parada, ficou muito tempo estagnada, e pelas tuas mãos aí, do Denis Levati, do Denis teu sócio, de gente como o Diogo Souza Gomes, pela mão dessa galera aí que você está inclusa, tá vindo aí a evolução do mercado, tá vindo tudo de novo que eu acho que vai pôr a gente num nível diferente para frente. Obrigado aí, agradeço também a cada um aí que entrou na live, pessoal que trabalha comigo aí, meus amigos.